isso aqui é um resumo do que vocês que responderam trouxeram para a gente, do que precisa, da visão de vocês, desse fechamento de semestre, o que precisa fazer para melhorar como um artista e profissional, né? Então, a primeira pergunta é o que define um artista profissional de sucesso, né? Eu pus artista e profissional lá, porque eu quis separar um pouquinho a ideia, mas as coisas estão tão juntas aqui para a gente, tá bom? E aí, eu trouxe frases chaves aqui, tá? Que é um resumo do que vocês falaram. Então, isso aqui, alguns falaram, repetiram, tá? Mas eu tentei dar um resumão aqui, ó. Então, para cada um aqui, ó, então, um artista profissional de sucesso é aquele que vive integralmente e exclusivamente do seu trabalho, tá? Isso veio, algumas pessoas disseram isso. Então, assim, eu vou passar as frases, depois eu venho puxando. Ter domínio dos fundamentos e ter experiência em lidar com a área, lidar com o projeto, lidar com o cliente, etc. Ter um trabalho atraente, é consistente com a sua arte, sempre tem oportunidades na área que escolheu, passar uma mensagem, tocar as pessoas numa questão de sentimento, né? Ter um trabalho inspirador, né? Tá mais ou menos na linha do atraente, tem um processo eficiente, execução e bem resolvido, ser a solução técnica e artística para os problemas dos clientes, ser reconhecido no mercado de atuação, fazer ou faz o que gosta, uma satisfação pessoal, ser reconhecido financeiramente, ter fluxo constante de trabalhos, é bem remunerado e tem qualidade de vida, tá? Se a gente pegar todas essas frases aqui, eu sei que são frases, não foi uma pessoa que falou todas, mas, gente, isso aqui é o super-homem, né? O cara tem trabalho, é tipo aquela coisa do pica-pau, dinheiro, mulheres, viagens. Então, aqui é a pessoa perfeita, ela faz o que ela gosta, ela é bem remunerada, tem qualidade de vida, tem fluxo constante de trabalho, tem um trabalho que toca as pessoas, ele inspira, o trabalho dele é atraente, ele domina todas as técnicas e ele vive exclusivamente do seu trabalho. É bastante coisa, tá? É o ser ideal. Se a gente trocar o profissional aqui por marido, por esposa, por namorada, vai sair elementos, né, parecidos aqui, né? Então, a gente tem que tomar primeiro um cuidado, porque ter tudo isso, eu não vou dizer que é impossível, mas não é simples, e acho que nem é o objetivo ter todas essas características. Mas é legal porque dá para ver que o número de pessoas que responderam, algumas pessoas elas olham um pouco mais para a questão da arte, como ter um trabalho inspirador, tocar as pessoas. Outras pessoas falam domínio técnico, e aí a gente junta com trabalho atraente. Outras pessoas falam fluxo constante de trabalhos, e aí isso a gente está falando de finança, está falando de grana, de processo, né, de entrada, de lidar com o cliente. Então a gente tem aqui, a gente poderia separar talvez em 2 ou 3 elementos principais, né? Que é o que talvez que seja o resumo de ser artista. Então, eu tenho um trabalho que ele comunica e toca as pessoas. Eu sou um bom profissional que resolvo o problema dos meus clientes, além de saber lidar com eles. E eu tenho trabalho constante, né? E um quarto fator, que está ali meio que no primeiro. Eu tenho um fluxo financeiro constante e eu tenho reconhecimento. Aí esse reconhecimento ele pode ser de uma audiência, então todos que veem meu trabalho se apaixonam, ou pode ser um reconhecimento dentro da profissão. Putz, adoro trabalhar com aquele cara, porque o trabalho é sempre perfeito, o processo como um todo é ótimo. Tá? Então, a gente pode resumir aí em 4 categorias. Tá? Eu até poderia trazer aqui, que eu não trouxe, sites. Eu sempre trago, dessa vez eu não trouxe, na verdade eu queria fazer junto aqui. Eu vou trazer aqui, ó, um resuminho aqui disso. Então, vamos pôr aqui uma visão de artista perfeito. Não é aspas, mas é quase. Então, ele tem seu trabalho inspira, ou um pouquinho, toca as pessoas. O seu trabalho
vamos colocar aqui, é atraente, não é a melhor palavra, mas um pouco técnica e artisticamente. Então, ele chama a atenção, ele brilha os olhos quando a gente vê e fala, nossa, cara, olha a luz que esse cara faz, olha a anatomia que essa pessoa faz, olha a criação que ela tem, né? Ela resolve os problemas dos clientes, então ela sabe lidar com os processos e tem fluxo de trabalho constante, tá? Então, se a gente pegar tudo que vocês definiram, quem respondeu aí, o que define um artista e profissional, um artista profissional de sucesso, é isso, tá? A gente foi resumir cada uma das frases. Então, esse é o lugar que todo mundo quer chegar, tá? Então, esse é o cara perfeito. Só que aí a gente tem que saber isso, né? O meu trabalho artístico de ilustração, talvez ele não inspire tanto as pessoas quanto outros artistas, tá? Eu me colocaria aqui, ó, aqui. E, atualmente, hoje em dia, de uns anos para cá, aqui, tá? Aí entra uma questão até minha comigo mesmo, assim, talvez eu não reconheça isso, talvez isso exista, tá? Então, por isso que eu puxo sempre as nossas conversas para esse lugar aqui, tá? Talvez também eu esteja um pouco aqui, se o meu trabalho não fosse atraente, não funcionaria, não é só porque eu sei lidar, e isso aqui é uma consequência desses outros, tá? Então é legal a gente também tentar entender em que ponto a gente está. Só que, de novo, a gente está falando de perfeição, né? A gente está falando de perfeição. Agora, como que a gente vai chegar aqui é um caminho com a questão do AC/DC, que eu falei da música do AC/DC, né? Então, eu percebi que a grande maioria, talvez até pela própria influência aqui do Ilustra Pro, está buscando isso aqui, fluxo de trabalho constante, e também eu diria que está buscando isso aqui. A questão técnica, eu vi que ela apareceu bastante. O trabalho ser inspirador foram poucos que falaram, tá? O trabalho ser técnico, ser atrativo, ser bonito, ele apareceu bem mais, tá? Então, eu vejo que se eu for dar um resumo das pessoas, e aí eu vou colocar vocês, Ilustra Pro, a maioria está aqui, quer ter um trabalho bonito, e aí ter um reconhecimento, né? Faltou aqui, né? Tem que colocar isso, porque ter reconhecimento. Isso aqui apareceu também. Seja de uma audiência ou área no sentido de profissão, tá? Empresa, enfim. Então, acho que eu subiria aqui, tá? Acho que aqui. Isso aqui apareceu também. Então, se a gente for fazer um resumo, é isso. Eu quero ter um trabalho bonito e eu quero um reconhecimento, tanto da qualidade do meu trabalho, quanto um reconhecimento financeiro, que aí a gente entra na questão dos clientes, tá bom? Então, esse é o resumo que vocês do Ilustra Pro colocaram como o artista, tá? O profissional de sucesso, tá? Já que a gente está usando essa palavra, tá bom? Só que aí a gente pode filosoficamente ficar desdobrando isso e ficar até às 5 da tarde conversando, que não é o caso. A gente entraria o que é sucesso. Sucesso é ter dinheiro, sucesso é ser reconhecido por pessoas, sucesso é tocar as pessoas, né? O que é esse sucesso? E aí cada um, até nessas respostas aqui, nesse resumo, vai estar nesse lugar. Porque às vezes eu tenho cara, financeiramente não tenho o que reclamar, cara, tá tudo certinho, e tá entrando, e guardo dinheiro, e consigo tirar férias, e consigo viajar, e consigo no final de semana ir no cinema, tá tudo perfeito dentro do modelo que a gente tem como comum, tá? Não falta nada. Beleza, só que eu posso não ter um reconhecimento. Esse reconhecimento, assim, cara, ninguém vai lá no meu post e dá, faço uma pintura e tenho um like. E aí isso pode ser um problema para mim. Então, às vezes, o meu sucesso financeiro não é o mesmo sucesso desse reconhecimento de uma audiência, e isso pode pesar para mim, como pode não pesar.
Eu posso ter um trabalho que inspira. Putz, todo mundo fala, cara, quando você fala, quando você pinta, quando você desenha, nossa, tem pessoas que choram quando vem o meu trabalho artístico, mas eu aqui tá ruim. Porque, cara, beleza, tá todo mundo dando like, todo mundo falando super bonito, super bem, só que isso não vira algo financeiro, porque não é essas pessoas que vão me dar dinheiro, né? Ninguém dá dinheiro para ninguém, só estou dando um exemplo aqui, né? Mas não é essas pessoas que vão trazer esse fluxo para mim. E aonde que está esse fluxo, né? Assim, de novo, eu posso ter um reconhecimento, eu posso não tá rolando grana, eu posso ter um reconhecimento de uma audiência, mas eu não sei trabalhar prestando serviço. Então, eu tenho o meu trabalho é super reconhecido. Ele não gera tanto um fluxo financeiro e eu também, quando eu vou trabalhar para um estúdio, ou quando alguém me pede um trabalho, eu não sei fazer. Então, aí eu fico nesse lugar, aonde que eu me situo, né? Porque, assim, não tem como a gente não falar no mundo que a gente vive da questão financeira, porque se você não se preocupa com isso, alguém vai estar fazendo isso por você, né? Então, quando um pai matricula, é mais difícil no nosso perfil de alunos do Ilustra Pro, mas tem casos de alunos que o pai ou a mãe matriculou e é quem paga a matrícula do Ilustra Pro. Então, você não se preocupou com isso, você está se preocupando em se formar, em se melhorar, né? Mas alguém fez isso para você, né? Então, às vezes, eu sou um mega artista, e isso é muito comum na arte, por isso que essa linha arte e profissão é muito fina, né? Tem muito, eu conheço um cara aqui de Curitiba, um cara até mais velho, tem um trabalho excelente, mas ele pena um pouco e é mais uma coisa mais tradicional. O cara é um artista, sabe? Eu vejo isso, porque ele quer comunicar, ele tem obras, ele não só faz ilustração, ele tem pinturas de tela na casa dele, um trabalho sensacional. E aí, quando a gente conversa profissionalmente, por exemplo, ele não é do digital, ele faz uma coisa digital, mas não é tão digital. Então, a gente dá para perceber que existe uma questão ali profissional que não tem um fluxo, né? Não que ela não exista, mas não tem um fluxo. E aí tem que ter o fluxo ou não tem que ter, né? Então aí entra também um pouco da questão de escolhas, né? Não, cara, eu não importa o que seja, eu quero ganhar dinheiro, parte, seja fazer quadrinhos, o que vier eu estou fazendo porque eu preciso disso, eu quero isso. Então é um caminho, né? Não, cara, o meu negócio é assim, eu quero fazer o meu projeto pessoal, porque sem isso eu não me sinto ninguém. Então esse é o meu grande objetivo. Talvez esse projeto pessoal não vai te dar grana agora, não, tudo bem, mas eu quero fazer ele. Então aí você vai ter que ter outros meios, outras fontes, né? Então tem artistas que às vezes o cara trabalha num emprego convencional e ele faz a arte dele no segundo turno dele, né? Divide dessa forma, né? A gente aqui está tentando unir, né, a produção artística com a questão financeira e ser um profissional, tá? O que a gente busca aqui no Ilustra Pro, que é o meu caminho, que é o caminho do Luciano, que é o caminho de outros de vocês aqui também. Os profissionais que a gente trouxe aqui também é esse caminho, tá? Isso tudo aqui não é que eu vou resolver cada um de vocês aqui, mas é para vocês pensarem, tá? Essa aula é fazer essa análise, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, né? O que eu vou fazer para que isso aconteça, tá? Não é problema nenhum, a gente não entra em julgamento, nem para quem está buscando só grana, nem para quem está buscando ser só artista, tá? Eu acho que, como no budismo tem o caminho do meio ele é interessante, onde eu atuo e eu ganho. Só que tem que fazer sentido para vocês, porque nem sempre o bom valor financeiro satisfaz e resolve os problemas. Às vezes ele vira um problema. Assim como ser um artista e também não ter o lado financeiro bem amparado, ou o mínimo que você precisa, é um problema também. Né? Pô, eu me satisfaço com a arte que eu produzo, mas, cara, eu não ganho nada para isso. Ou eu faço trabalhos muito pequenos que eu tenho que fazer uns bicos, eu tenho que ir ali no cara ajudar ele para poder, senão eu não tenho dinheiro. É ruim também, né? E aí a história da arte ela tem isso muito claro. A gente pega os grandes, mas tem o filme do Van Gogh. Esse filme eu nunca terminei, já comecei 2 vezes, eu e minha esposa, a gente não terminou, porque eu vou ver sempre tarde da noite e eu durmo. Mas o Van Gogh, esses caras têm um reconhecimento lá na frente, depois que já morreram, não sei o quê, aí o trabalho vale milhões, mas no dia a dia dele ali, não rolava, não funcionava. E aí o cara, a gente vê esses filmes que são biografias, diante do que se tem da história desses artistas,
é uma coisa sofrida, é uma coisa que o cara é a ele a arte dele, e aí, no caso do Van Gogh, o irmão dele financiava, porque não tinha grana, então alguém, né, de novo, alguém precisava fazer isso para que ele, né, buscasse esse lugar, e o cara fica numa briga ali, né, muitos artistas, acho que o Caravaggio era assim, é uma briga interna com a arte, o que é a arte, o que eu faço artisticamente. Aqui a gente está numa linha mais produção, né? A nossa conversa é mais produto mesmo. Mas não digo que tem alguns de vocês, ou muitos de vocês, que o artista aí dentro ele está chorando, está sofrendo, ele quer sair, ele quer buscar algum outro lugar, tá? Vou dar um exemplo, eu já citei, já mostrei o quadrinho do meu amigo Renato Guedes. Puta, um cara faz um quadrinho sensacional, já desenhou para DC, já desenhou Super-Homem. É aquele cara que, putz, nossa, sensacional. Ele tem um trabalho de pintura de telas absurdo, absurdo, assim, umas telas gigantes que ele faz. Já teve exposição em Curitiba numa Bienal de Quadrinhos. Ele não tira grana com isso, nada, zero. Ele já tentou entrar nessa linha de galerias, já teve um cara agenciando ele como galerista, não sei o quê, e não virou. E aí até ele recentemente ele postou umas pinturas de tela, eu falei, pô, tá fazendo de novo? Aí ele falou, cara, vamos ver o que vai dar de novo. Então fica aquela coisa assim, ele tem aquilo artisticamente, para mim, é lindo, só que aquilo não vira profissionalmente, não vira a questão financeira. E aí ele continua fazendo os quadrinhos, que é o que ele faz e que traz o dinheiro dele. Tá? Então também é possível ter esse lugar, cara, dentro da arte, sem precisar ser fora da arte. Cara, eu estou aqui, eu trabalho para um estúdio. Eu faço, eu gosto, mas putz, quando eu paro para fazer uma pintura a óleo, meu, que prazer eu tenho com isso. E aí eu separo o meu dia, eu tenho a minha carga de trabalho e eu tenho um momento que eu vou lá fazer a minha pintura a óleo. Projeto pessoal é muito assim. Cara, o projeto pessoal agora não vira nada, mas eu dedico porque eu quero fazer, não quero só fazer o que os outros querem quando eu peço serviço, mas eu sento aqui agora e eu faço uma pintura do jeito que eu quero, nem que ela demore, geralmente esses trabalhos pessoais demoram, mas tudo bem, estou aqui fazendo, é um momento meu. Então, esse seria o meio do caminho aí, né? Da gente conseguir fazer coisas que o artista dentro da gente queira fazer e o profissional está ali atuando. É como se a gente se dividisse, né? Vai lá, Ramon, de profissional, trabalha lá, eu estou aqui fazendo o meu projeto pessoal agora. E aí a gente fica trocando as cadeiras, né? Então é um caminho, tá? Para que vocês também, porque é muito natural, quando a gente entra, consegue entrar no mercado de atuação que a gente está buscando, é natural que ao longo do tempo canse, e você vai querer fazer outras coisas, e pode bater uma frustração também, do tipo, putz, cara, estou aqui fazendo, era tudo que eu queria e agora, nossa, não sinto mais empolgação. Cadê a empolgação que eu tinha quando eu queria entrar na área? Então, talvez essa empolgação é o seu artista querendo fazer alguma outra coisa, tá? E aí entra esse lugar de divisão, organização, tempo, horários, dias. É difícil você pontuar que a partir das 4 às 6 o meu artista vai funcionar, porque às vezes não funciona assim, mas precisa achar algum elemento aí que seja viável para que isso apareça, tá? Então, para dar um resumo dessa linha artista-profissão, tá? A Kátia hoje não está aqui também, falou que não poderia participar, mas ela deu uma das respostas, não, é da pergunta 3 aqui, que ela está procurando novas técnicas, ela foi num evento, viu outras pessoas falando da nossa área de games, e ela começou a pensar que talvez ela possa ir para outras áreas também, por exemplo, 3D, o Luciano aqui usa muito 3D, eu atuo dentro do universo 3D, então são caminhos, né, que a gente vai, inclusive, buscando, né? De novo, eu falava do quadrinho até o momento que os quadrinhos não me satisfaziam tanto mais, assim, mesmo fazendo, não só fazendo como consumidor. Então, chegou uma hora que foi natural eu buscar outras coisas, tá? Então, é isso. Temos o resumo do artista perfeito, hein? Trabalho inspirador, atraente, né? Bonito. A gente tem um reconhecimento, a gente resolve o problema de cliente e a gente tem fluxo de trabalho constante, tá? Então, esse é o resumo aí do artista profissional de sucesso, tá? Vou deixar o chat aberto aqui, que às vezes vocês estão comentando alguma coisinha aqui. Beleza. Vamos lá. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode puxar aí também, tá?
O que você acha que precisa fazer? Agora, essa é a pergunta prática, né? O que você precisa... Eu não gosto do termo acha, mas é um achismo, é um pensamento, né? Imagina, né? O que precisa fazer para ser um profissional assim, o profissional lá de sucesso. Então, o resumo de vocês é ter um bom portfólio, ter um pouco de sorte. Sorte é uma questão que eu acredito que ela exista, tá? Mas não é mensurável, então a gente não pode se apoiar nela, tá? A sorte é aquele dia que, cara, eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e isso virou sei lá, um trabalho, virou uma parceria, virou uma sociedade. Isso tem esse lugar de, se eu não tivesse ido aquele dia, naquele lugar, não teria acontecido. Então, isso a gente tem, isso existe. Mas, de novo, a gente não pode se apoiar nisso, tá? A gente tem que sempre se apoiar no concreto, que é assim, as coisas que eu posso fazer, tá? Isso aqui é meio embutido no processo, tá bom? Então, isso aqui apareceu bastante, bastante. Se dedicar mais aos estudos e ter mais disciplina, tá? Eu até gosto de usar a palavra comprometimento, tá bom? Fazer network com as pessoas da área. Saber aceitar e lidar com críticas. É uma coisa, eu sei que muitos de vocês gostam de anotar e eu acho válido, tá? Mas me lembra, depois de compartilhar, de fazer o download aqui, eu passo para vocês, tá bom? Mas anotem, porque quem gosta de anotar, eu sei que isso entra melhor na cabeça, tá? Então, vamos lá. Saber aceitar e lidar com crítica, isso aqui é uma coisa que é importante, tá bom? Nem todo mundo sabe. E aí eu já vou puxar um ganchinho para a gente aqui do Ilustra Pro. Tudo é para a gente, né? Mas da questão das aulas. O Luciano, eu nunca vi ele me falar que um aluno não soube lidar com a crítica, mas uma coisa que ele fala, não é constantemente, mas vira e mexe aparece, que tem um perfil de aluno que não entende a crítica, no sentido de que o trabalho seguinte, ele ainda carrega coisas que foi falado mais de uma vez para evitar de fazer, tá? De novo, não olhem isso como é assim, tem que ser assim, mas assim, putz, eu vejo que você tem um problema que você sempre faz assim, então toma cuidado com isso. E aí a pessoa ela continua fazendo isso, tá? Então saber aceitar e lidar com crítica é também entender essa crítica, tá bom? Sempre olhando pela ótica, óbvio, se faz sentido ou não, talvez não pode não fazer para você, mas se isso começa a aparecer constantemente, tem que ficar de olho, tá? Saber lidar com clientes, achar um nicho de mercado e fazer prospecção, ou seja, ir atrás do trabalho. Então, coisas que o profissional precisa fazer para ter sucesso, né? Errar mais, perder o medo disso. Isso também achei legal. Isso apareceu, uma ou outra pessoa falou. A gente quer sempre fazer a melhor arte, a arte mais bonita, só que a gente precisa errar, né? O erro ele faz parte do processo da evolução, do crescimento, né? Porque senão a gente se apoia na motivação da arte bonita e nem toda arte vai ser bonita, tá? E aí por isso que eu falo do processo. O processo é bom porque é uma hora que a gente pode errar, entendeu? A hora que eu estou experimentando, explorando, pô, isso aqui não ficou legal, vou testar outra coisa, tá? Parar a procrastinação, isso apareceu até que bastante, não muito, né? Essa palavra é bem em voga, né? Mas ela apareceu em alguns momentos. Melhorar a parte técnica, estudar mais fundamento e fazer projetos pessoais, tá? Então, isso é a visão que o Ilustra Pro, o aluno Ilustra Pro tem do que precisa fazer para ser um profissional de sucesso. Bom portfólio, uma dosezinha de sorte, né? Tem que tomar cuidado, né? Se dedicar mais ao estudo, mais disciplina, melhorar a parte técnica, estudar mais, estudar os fundamentos, fazer projetos, né? Aí entra no profissional aqui, network, lidar com crítica, lidar com cliente e achar um nicho de mercado e ir atrás do trabalho, tá? Aqui eu não tenho muito o que ficar falando em cima disso, porque faz parte, né, do processo. Então, eu vou treinar, eu vou praticar, eu vou executar. No nosso caso, eu vou ter o feedback, e esse feedback ele traz um pensamento para que eu possa evoluir. Isso também me faz errar, né? Quando eu mando, não está legal, vou melhorar, são processos. Isso melhora a minha técnica, melhora o meu fundamento, quando eu faço constantemente. E tem o feedback, importante, né? Porque se eu fazer constantemente, eu posso estar errando constantemente, né? Então, entra aí uma dose de uma autoanálise, mais o feedback de alguém que tem a experiência,
E aí isso começa a criar o meu portfólio. Com esse meu portfólio, eu começo a fazer network com as pessoas. Com esse network, esse portfólio, eu começo a abrir as portas do mercado. E isso, no momento que eu ponho o pezinho no mercado, vai começar a me fazer lidar com os clientes. Porque eu posso passar toda uma experiência de lidar com clientes, nas nossas conversas isso acontece, mas são coisas que tem que passar para a gente sentir como é. Que nem eu falar assim, ó, vou falar para vocês como que é namorar, né? Então aí eu vou dar todas as dicas, mas quando você não estiver lá, não dá para saber, né? Você vai pegar tudo aquilo e vai fazer, não é assim, não foi assim com aquela pessoa, clientes são diferentes, né? Claro que dá para pegar essa inteligência coletiva, essa experiência que a gente tem e aplicar. Dá, e vai ser, grande parte vai funcionar, mas tem que estar ali na linha de frente, né, na linha de ação, para sentir como que é, tá bom? Até nesse caso, quando a gente lida com um estúdio, porque o estúdio ele tem o cliente, ele é um intermediário, um estúdio, uma produtora. É bom porque o feedback de um cliente ele é diferente do feedback que o estúdio ou a produtora vai te dar, tá? Tem clientes que às vezes o cara vai falar assim, cara, isso está um lixo. E aí, se ele falar está um lixo para você, bate na sua autoestima e você cai. Se ele fala que está um lixo, o estúdio vai falar assim, olha, o cliente ele não gostou muito, mas a gente está pensando, vamos buscar essa solução. Você consegue fazer assim? Muda de figura, tá? Isso eu vejo constantemente quando eu trabalho no começo da minha carreira de publicidade, no estúdio lá da fábrica, a minha esposa que coordenava, cara, às vezes, como a gente já tinha um relacionamento, ela mostrava os e-mails que vinha. E assim, se você pegasse aquele e-mail e mostrasse para o artista que fez aquilo, o cara chorava e ia embora e nunca mais voltava. Então aí você tinha que ter então, olha, não funcionou, né? Vamos tentar isso aqui, porque é difícil receber uma crítica. Eu falo assim, cara, seu trabalho tá ruim, seu trabalho tá, ainda mais se forem palavras, né? Horrível, lixo, tá uma bosta, é ruim, né? Bate nessa autoestima nossa. E aí a gente como artista, como profissional, é meio que o trabalho ele é a gente, né? Eu sou uma coisa, o meu trabalho é outra, mas isso é meio que junto. Então, na hora que fala que o trabalho é ruim, automaticamente eu sou ruim, né? E aí pronto, desaba o castelinho de areia e a gente se lasca, tá? Então, o saber lidar com as críticas aqui tem a ver com isso, assim, de separa, opa, o cara não gostou do que eu fiz. Não é que ele está falando que não gostou de mim. Tem alguém até pode falar, não gostei de trabalhar com você. Tá bom, não gostou, então não gostou, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho dessa maturidade, tá? Desassociar um pouco o que a gente produz desse artista interno aí, porque senão já vi casos e casos de pessoas que já pensaram até em desistir por isso, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque o mundo aí fora é o mundo da prestação de serviço, um cara pode vir, sei lá, tem um vazamento no meu telhado, e o cara pode fazer um trabalho horrível, e aí eu posso falar, cara, o seu trabalho ficou muito ruim, não gostei, vou ter que chamar outro profissional. Se esse cara for para casa todo dia chorar, ele não trabalha mais com isso, né? Então aí o profissional ele tem que pegar aquela crítica e entender se foi a condição daquele, isso acontece, né? Pô, aquele telhado não tinha o que eu fazer, ou dei o meu melhor e não resolveu, assim como numa ilustração, dei o meu melhor e não resolvi. Já teve trabalho, poucos que aconteceram de, cara, não funcionou, eu fiz, tentei, não funcionou. Eram trabalhos que nem era para ser do jeito que estava sendo feito, foi resolvido de outro jeito, com outra técnica, tá? É ruim, você se sente meio ruim. Teve uma época que eu falei, pô, acho que eu me queimei com aquele cliente e não tinha me queimado, foi coisa da minha cabeça, tanto que depois a gente trabalhou várias vezes juntos, né? Então a gente tem a nossa mentezinha com as caraminholas ali que ficam, putz, lascou, ferrou, tá? Mas é isso, tá? Eu acho que esses elementos aqui são elementos, tem outros, provavelmente tem outros, mas são realmente elementos que te conduzem para o lado profissional, tá? Enquanto eu tomo uma água aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui no chat. O Renato falou que tenta dividir a semana, de terça a sexta investe em conhecimento, no Ilustra Pro e na segunda e final de semana foco em minha produção pessoal. Difícil deixar a produção pessoal para a segunda, porque no começo da semana você meio que pegando um tranco. Cara, isso tem, né? A gente tem um tempo interno, né? Antigamente, eu gostava de trabalhar de madrugada. Aí eu acordava, sei lá, 9, 10, 11. Então eu ia pegando no ritmo, no tranco ao longo do tempo. Isso era mais quando eu fazia quadrinhos.
Depois, quando eu fui para produtora, eu tive que me adaptar um pouco aos horários, mas ainda sentia muito trabalho de madrugada pela correria. Mas hoje em dia eu inverti totalmente. Hoje em dia eu gosto de acordar muito cedo e eu fico até onde eu consigo ficar. Mas se hoje eu ficar até as 4 da manhã trabalhando, amanhã, pela minha idade, provavelmente, amanhã é um dia que, cara, eu vou ficar extremamente lento. Eu vou conseguir produzir alguma coisa depois do almoço e assim, devagar. Não tenho mais aquele mesmo pique que eu tinha antes, tá? Então a gente tem aproveita esses momentos, mas tem que tomar cuidado com isso também. Hoje eu gosto de acordar cedo para fazer as coisas. O Joey falou que esse caso das críticas acontece demais na minha área de desenho comercial. A gente idealiza tecnicamente, mas o cliente quer uma bolinha, o risco do que ele havia imaginar. Então, essa é uma questão muito forte, né? Do que a gente, como artista, visualiza e o que o cliente quer, e muitas vezes o que o cliente quer não é o ideal da nossa visão artística. Tá? Isso é a regra geral. Tá? E aí, quando você está numa linha por exemplo, eu estou na linha onde eu atuo com estúdios e produtoras, é diferente. Se eu estiver lidando com cliente final, eu sei que isso é mais chato ainda, né? Que acho que talvez seja um pouco até o caso do Joey aqui. Então, também tem que achar, às vezes, por exemplo, assim, eu posso não ter essa paciência com o cliente final, então eu prefiro atuar para os estúdios, porque existe um gerenciamento de processos que eu sei que eu vou sentar e fazer o meu trabalho, sem ficar me preocupando com essas questões, tá? Vaza isso, vem para a gente. Eu estava fazendo um trabalho, ainda não saiu, acho que semana que vem deve sair um trabalho para Disney, publicidade, tá? Que é um trabalho que ele é os parques da Disney, eles têm um passe para você entrar que são para pessoas com deficiência, tem toda uma questão ali. Então, era uma família real que eles pegaram, e aí o pai ele usa cadeira de rodas, então é um processo de inclusão, né? Então, existe esse passe inclusivo, que eu não sei se ele é de graça ou se ele é mais barato, não entendi, mas que é para essa inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, é um filme que mostra isso, né? E é um filme em 3D, com cara de 2D. No final, ele ficou com mais cara de 2D ainda, porque os cenários ficaram totalmente 2D, se eu não me engano. Mas é um trabalho que começou com muito problema, porque aí entra o peso do cliente Disney. É alguém de lá deles, de uma agência gringa, e as reuniões parece que eram muito tensas. No primeiro momento gostaram, depois não gostaram, e a gente teve que fazer uma volta. E aí a gente começa a ver algumas coisas que, por mais que as pessoas tenham experiências, elas repetem alguns erros, e aí tem pessoas que não têm experiência no meio do caminho, que repetem erros que você tem que saber o que você pode mostrar durante o seu processo para o cliente, porque eu tenho uma visão que se eu olho um modelo 3D cinza, eu consigo visualizar a minha pintura, a minha textura nesse modelo 3D. Às vezes você manda um modelo cinza para o cliente, ele não entende nada. Ele não está visualizando que aquilo vai ter uma cor, que aquilo vai ter uma luz, que aquilo vai ter uma composição. E aí, quando você mostra alguns elementos, você tem que tomar cuidado também o que você mostra para o seu cliente, tá? Fica uma dica aí. Às vezes, a questão de ilustração, se você mostrar um sketch muito solto, o cara não vai entender nada. Então, às vezes, você tem que dar uma refinada no seu desenho para que ele visualize. Às vezes, você sabe que a pintura vai ficar de um jeito, mas esse cara está falando, pô, mas você mandou preto e branco. Então, são coisas que a gente vai entendendo ao lidar com clientes, tá? Depois eu vou mostrar. Eu até teve uma aula, acho que foi a última mentoria, que eu mostrei o bonequinho, que era o pai lá de pose aberta, e eu mostrei como que era o processo de pintura no 3D, mas eu vou mostrar para vocês, assim que sair, eu mostro o final, porque nem eu tenho o final do filme ainda, nem vi como ficou, tá? Puxando mais um gancho aqui para a gente agilizar e para vocês perguntarem coisas aí. E aí a pergunta, o que você fez, né, no primeiro semestre que te direcionou para o seu objetivo? Claro que aqui é muito pessoal, mas só para vocês verem o que cada um fez, para vocês também puxarem isso para vocês, né? Então, muitas pessoas se dedicaram a melhorar o desenho, outras dedicar aos próprios estudos, né, dedicação aos estudos. Alguns fizeram mais contatos com pessoa da área, alguns trabalharam a questão da autoestima, isso é importante, tá? Investir na carreira de ilustração de maneira mais séria, eu acho que isso é importante no momento que vocês estão aqui dentro, tá? Organizou, isso aqui é muito bom, organizar horários de trabalho de estudo, tem lá o módulozinho logo no começo do curso da própria, eu falo disso, né? Melhorar fundamento, nossa regra aqui,
desenvolvendo cada vez mais a parte técnica e aprendendo mais sobre a área. Trabalhou no projeto pessoal, até o Renato que falou. Constância nos estudos e produções, constância é bem importante. E até isso que foi a Kátia que trouxe. O primeiro semestre trouxe um questionamento sobre realização profissional versus demandas de mercado. Então, isso aqui é um pouco, é o que eu estou falando aqui, essa relação, a minha realização como um artista, como profissional, e a relação das demandas de mercado, né? De novo, pode ser que na demanda de mercado eu não me realize, mas eu atuo profissionalmente, e aí eu busco um outro lugar para essa realização, tá? Então, os questionamentos, eles são importantes na nossa avaliação de semestre, seja para frente, seja para trás, tá? O que eu estou fazendo? Eu realmente estou fazendo o que eu quero fazer? Eu estou direcionando para esse lugar, tá? Mas aqui são coisas práticas, tá bom? E para a gente fechar, que é aqui onde eu achei que misturou um pouco, visão de futuro e o que você pretende fazer no segundo semestre. Então, entrou muito isso aqui, ó, ter mais disciplina e praticar mais, é um pouco vago, tá? É uma ação, é uma ação. Eu preciso ter mais disciplina, eu preciso praticar mais. Mas a minha ideia aqui, até quero que vocês pensem nisso hoje, tá? Escrevam, né? Coloquem uma coisa, né? O que eu vou fazer a partir de agora, que a gente entra no segundo semestre, para me aproximar do meu objetivo? Aí, pô, cara, eu estou sentindo uma deficiência, como alguém falou ali, no meu desenho. Cara, então, a partir de agora, eu vou tirar um dia da semana, um horário de um dia da semana, e eu vou dedicar um pouco para o desenho, porque eu estou muito na pintura, estou muito no digital, mas eu preciso desenhar, porque eu sinto que dentro do que eu estou vendo, que eu vendo os artistas falar, o desenho, para mim aqui, do que eu quero alcançar, vai ser importante. Então, isso é uma coisa prática, tá? Porque ter mais disciplina, estudar mais, me organizar, ele é muito assim. Me organizar é uma coisa. Agora, eu falar assim, que a partir de segunda-feira, eu tiro meia hora por dia para fazer X coisa é outra. É uma organização palpável, fazendo, tá? Ou todo sábado eu vou fazer tal coisa, ou a partir de tal dia. E assim, eu já falei isso em outros momentos, né? A famosa metas realistas, né? Porque eu fiz uma grade antes de eu estar com os projetos que eu estou fazendo agora, que eu ia tirar sei lá quantas horas para estudar mais 3D, que é uma coisa que eu quero pegar mais modelagem, porque é uma coisa que eu gostei de fazer, na época eu fazia, e eu parei. Meu, foi por água abaixo. Eu fiz uma grade lá que primeiro já nem se encaixou com o meu dia, e aí quando entrou os projetos de clientes novos, já era, acabou. Então eu já olhei para aquela meta e falei, cara, isso aqui não ia rolar nunca. Agora, se eu falar que todo sábado de manhã eu vou tirar, como a gente está fazendo esse horário, das 9 ao meio-dia, e vou estudar 3D, é uma meta viável, é uma vez por semana que eu vou tirar para estudar isso. Ou se eu quiser falar, cara, eu preciso pegar aqui meu sketchbook, eu quero desenhar mais, todo sábado de manhã, porque sábado, em teoria, tirando o nosso momento aqui, é um dia que eu não sou produtivo, e é bom não estar produtivo, né? É bom pelo menos no final de semana, né? Na rotina que eu estou hoje, eu preciso descansar, mas eu posso fazer, eu posso colocar uma horinha, 2 horinhas ali, para fazer uma coisa que às vezes na semana não encaixou, tá? Então vamos lá, ó, vocês falaram, então ter mais disciplina, praticar mais, direcionar o meu trabalho, o estilo para estúdios. Então eu interpretei dessa forma, que é, cara, eu quero trabalhar no estilo tal, no estúdio tal, então eu preciso que os meus estudos e os meus trabalhos tenham a cara dessa proposta, né? Manter o ritmo, montar, organizar portfólio, melhorar a divulgação. O melhorar a divulgação ele apareceu bastante, tá? Isso vai fazer sentido para alguns, nem tanto para outros. Vai depender muito do que vocês estão fazendo e do nível de trabalho, tá? Mas sim, é importante, tá? É importante saber divulgar, agora é entender também os canais de divulgação. Sei lá, às vezes eu ficar postando meu trabalho, se eu quero trabalhar com estúdios e eu ficar postando meu trabalho no Instagram, se ninguém desses estúdios está vendo, eu só acho que eu estou divulgando. E aí, cara, no Instagram, tem profissionais que procuram no Instagram? Tem. Mas talvez, se eu quero atingir empresas, é melhor eu estar no LinkedIn. Então, no LinkedIn, eu faço um portfólio, ponho o meu site, ponho minhas ilustras, porque ali ele tem um ambiente mais de estúdios, de produtoras, tá? Inclusive, eu abri um parênteses aqui, tem um módulo de prospecção de clientes que a Grazi fez para a gente, tá? Depois até quero que vocês me mandem no WhatsApp ali,
no privado, quem já viu, curtiu, já fez, tá? Eu quero um feedback disso, tá bom? Ela organizou super bem o material, tá? Então, quem não viu, tire um tempinho. É aquelas aulas que você vai sentar e ver e depois você pode fazer, tá? Então, faça isso. Então, assim, essa divulgação, ela também tem que entender o porquê, tá? Por que eu digo no sentido assim, aonde eu estou divulgando, tá? Porque senão entra um pouco assim, vou dar um exemplo. Meus pais têm comércio e aí é uma fase que não está boa e minha mãe falou, eu fiz um post lá, até fui lá e patrocinei ele. Aí entra a sorte que tinha aqui numa das categorias ali. Se alguém vê e for lá comprar, é sorte, porque se você não pega o público, se você não pega para quem está divulgando, qual que é o nicho de mercado, quem que compra aquele tipo de mercadoria, você tá, é que nem panfletagem, né? A panfletagem era meio... Por que a gente não gosta? Cara, tô passando aqui na rua, o cara tá me dando um panfleto de... Sei lá, o que ele pode estar dando um panfleto aqui? Não sei. Não consigo pensar. Minha cabeça para isso não está pensando agora. Mas dá um panfleto de uma coisa que não me interessa. Sei lá. Troque o seu carro. Não quero trocar meu carro agora. Então, troque o seu carro. Fazemos negociação consignado. Eu não quero pegar empréstimo. Então, assim, vou ficar pegando um papel vou amassar e jogar fora, né? Panfletagem é isso, né? É a sorte de que eu pego, nossa, eu estou precisando de um empréstimo consignado. Ui, eu vou lá, né? Ou nossa, eu estava querendo trocar meu carro, isso aqui apareceu. É sorte, tá? Então, essa divulgação, cuidado que esse divulgar é para quem, para onde, com quem que eu estou falando, é o meu público. Uma coisa é eu divulgar os cursos no Instagram, né? Uma coisa é eu ficar postando trabalhos e divulgar os meus trabalhos no Instagram. Não vai ser a mesma efetividade. Tá? Para mim, está sendo mais efetivo, e foi mais efetivo com o cliente que eu estou agora, e tá no LinkedIn. E aí, eu fiquei só postando? Não, eu fui lá, fiz uma aplicação de vaga. Isso é um processo que depois por enquanto não posso falar muito, mas depois eu quero trazer isso para vocês também, tá? Então, eu fui aonde tem que ir. E aí eu fiz aplicações, não funcionou, até que funcionou 2 empresas e uma funcionou e eu fechei, tá? Aí tem explorar novas ferramentas, finalizar os estudos do Ilustra Pro, isso apareceu, e ter mais comprometimento, tá? De novo, são coisas um pouco abertas, tá? Ter mais comprometimento, estudar mais, disciplina, nananã. Agora, a minha ideia aqui, já que não caiu nessas perguntas, as respostas não vieram com isso, é que hoje, terminando aqui a mentoria, vocês tirem 5 minutinhos, 10 minutinhos, vai, e coloquem no papel, assim, uma coisa objetiva de segundo semestre. Uma coisa. Eu sinto que eu preciso melhorar a minha pintura. Eu parei de ver as aulas de pintura. Então, a partir de agora, uma vez por semana, eu vou assistir às aulas de pintura do Ilustra Pro para que eu produza a pintura e entregue. Pronto, acabou. Você já tem um objetivo de segundo semestre inteiro aí, se quiser se apoiar nisso. Pode mudar o objetivo? Pode mudar o objetivo. Pô, cara, eu estou já na fase que o meu trabalho, eu sei que eu consigo atuar profissionalmente. Não fiz prospecção nenhuma. Eu vou assistir o que a Grazi fez para o LinkedIn, nunca usei o LinkedIn, vou assistir e vou aplicar a sugestão que ela deu ali. E vamos ver o que isso me traz de resultado, né? Pode trazer, pode não trazer, mas eu fui lá e criei uma ação e fiz uma ação, tá? Quando eu estava estudando mais o marketing, até o Aronia da linha do marketing, o marketing é ação, né? Você tem que fazer uma ação. O que dá mais certo, anúncio A ou anúncio B? Enquanto eu não pôr anúncio A e anúncio B, eu não sei. Aí eu tenho que botar. Na minha cabeça, o A é lindo e o B é feio. Aí o B vendeu mais que o A. Então, só que eu só soube no momento que eu coloquei os anúncios rodando. E não é só colocar. E aí tem as métricas, tem que ficar olhando, tem que ir ao público. Nananana. Então, mas assim, o marketing, até esses dias saiu um post aí que vários artistas compartilharam, criticando a galera que vende, usando fórmula de lançamento, não sei o quê. Essa briga é eterna, né? Os artistas, as pessoas, e aí vou falar do artista, às vezes ele romantiza um pouco o processo, tá? E entra um pouco no que a gente está falando do artista e do profissional. Né? O artista pode ser o meu lado Van Gogh, que quer explorar uma questão independente do mercado, tá? Só que se isso não vende, eu não me sustento, eu não tenho uma carreira, para mim, no meu ponto de vista. Tá? Ou eu vou depender de alguém. Eu preciso que a minha esposa trabalhe para que aí o meu artista possa exprimir
expressar a sua arte, porque aí eu não me preocupo com finanças, né? Então tem questões aí no meio do processo, tá? Mas a galera se dói muito quando se fala de marketing, se fala de venda, se fala dos gatilhos mentais. Só que esse cara ele não entende que se ele trabalha para a Blizzard, ele só trabalha para a Blizzard porque a Blizzard vende jogo e tem uma equipe de marketing gigantesca de venda atrás do processo. Acabou. Eu só trabalho para a Disney, eu não trabalhei para a Disney, a Disney era um cliente da produtora que eu trabalhei, mas tem profissionais que eu consigo ir lá e ter uma vaga na Disney. Eu só trabalho como um ilustrador, como um concept artist na Disney, porque a Disney fatura milhões ao redor do mundo com o filme da Moana, com o filme do Lightyear, com o filme do Toy Story. Se a equipe de marketing não faz um trabalho bem feito, eu, como artista, não tenho lugar para prestar serviço. Estão falando que o filme do Lightyear e do Buzz, né, que foi um fracasso. E aí até associaram, já começa aquelas associações, porque tem uma relação homoafetiva, que é um negócio assim, minúsculo no filme, mas aí cria-se aquela coisa. Eu não acho que foi um fracasso, pode ser que seja por isso. Eu acho que foi um fracasso, porque é um filme que é um filme legal, a gente que gosta da arte vai curtir, vai achar lindo a luz, não sei o quê, mas é um filme meio fraquinho, né? Não tem uma super história ali, né? Não é um Toy Story, de novo, que eu falei no comecinho da aula, que tem uma relação com a infância, com os brinquedos, e você sair da infância para a vida adulta, pô, é um negócio que... Aí o outro é uma aventura espacial, acabou, né? Então, só que aí se isso vira um problema para a empresa, daqui a pouco, sei lá, tem lá 300 funcionários da Pixar foram mandados embora porque o setor não recebeu, o investimento do outro filme não trouxe retorno. É isso, vira grana no final do processo, tá? Então, quando a galera começa a entrar nesses, e a venda, o marketing, cara, assim, você não está olhando o todo do processo, tá? Então, a gente, e espero que vocês tenham isso, não é que a gente, de novo, tem que se preocupar só com o financeiro do processo, mas tem que entender, sim, que para você trabalhar na empresa de games que você quer trabalhar, essa empresa tem que vender, senão ela não se sustenta. Para ter os cursos aqui, para ter os alunos, para ter professores aqui no Lustra Pro, o Lustra Pro tem que vender, senão as coisas não acontecem, né? Então precisa entender essa ótica, tá? E essa ótica é uma maturidade sua também como artista e profissional, tá? Você precisa entender. Você pode falar assim, cara, eu não gosto. Como eu já citei aqui, tem o meu amigo lá, o Luiz Celestino, do Brushwork, que era o cara que era para a gente fazer a Revolution. É um cara que ele odeia vendas. Ele tem um projeto super legal, o Brushwork, tem um canal, tem vídeos, dedicou, o foco dele é desenho, perspectiva. Cara, ele tem uma visão muito boa. Não vendo, não vendo, não vendo, não vendo, o projeto dele não foi para frente. Então, assim, ele trabalha para empresas, ele trabalha numa empresa de games hoje recrutando pessoas, então ele usa a experiência dele, só que aquele projeto pessoal dele, que era o Brushwork, não virou financeiramente para ele. Hoje ele poderia estar vivendo desse projeto, como a gente tem vários youtubers, né? O carinha do Brush Rush lá, o Guilherme, o cara vive, ele tem acho que uma profissão, ele atua, mas eu tenho certeza que a renda dele vem do Brush Rush, do canal do YouTube. E aí vendendo o curso de pintura digital dele, o curso de desenho dele. Então, diante de uma audiência muito grande, isso vai vender mais. Mas, porque é um cara que foi na linha, ser youtuber é fácil? Nem um pouco. O cara foi lá e se dedicou para fazer aquilo acontecer. Podia não ter acontecido, mas aconteceu, né? Mas assim, é um cara que provavelmente ele trabalhou dentro dele essa coisa, cara, ser youtuber é uma linguagem, tem que ter um jeito de falar, tem que ter uma pegada para falar e vamos, você tá afim de fazer? Vou fazer. Então vamos lá fazer. Né? Já esse meu amigo Luiz, não quero vender, vender é ruim, porque assim, quando você também se posiciona, você é um artista, que nem eu, dou aulas, vendo meus cursos, e eu me posiciono com essa venda de cursos, a galera da arte, muita gente olha com maus olhos, tá? Isso é fato. Eu poderia ser muito mais agressivo no formato de venda que eu faço, e aí mais gente da arte, da área, veria com mais maus olhos ainda. Né, como foi essa crítica que rolou ali de forma de lançamento, de não sei o quê. Então é uma escolha, você tem que, muitas vezes você vai ter que escolher pagar um preço. De novo,
totalmente com essa frasezinha aqui, artista e profissional. A gente tem que entender essas duas áreas, tá? Quando a gente consegue agregar as duas, maravilha, ou pelo menos que eu entenda, eu sou mais artista, mas eu entendo que existe uma preocupação profissional. Ou eu sou muito profissional, mas eu entendo que tem o meu lado artista e ele também precisa aparecer, tá? Senão a gente fica nesse lugar de que critica, fala da venda, fala do marketing, mas esquece que o que a gente está fazendo aqui, a maioria de nós vai atuar com produtos. O filme do Buzz é produto, o livro que a Ana lançou é um produto comercial, um livro, é o projeto dela, do marido dela, lançou, acho que ela não alcançou a meta, mas saiu, vai sair cópias daquilo, sensacional isso, né? Mas precisou ter a venda. Talvez se ela tivesse uma audiência maior, talvez se ela tivesse pegado sei lá, o Aroni aqui de marketing, falado, cara, como é que a gente cria uma ação? Eu tenho uma verba para investir. Talvez isso potencializasse e ela fechasse a meta que ela buscou. Mas, às vezes é pela falta do recurso, às vezes é pela falta de conhecimento, às vezes porque não quer fazer. Não sei como foi o caso dela. O caso dela, eu sei que, assim, vamos fazer, e fez e rolou. Maravilha. Podia não ter rolado também, maravilha, mas foi lá e colocou a cara, né? Botou o produto dela e do marido dela, o livro deles, tá? Isso é sensacional de ver acontecer. Talvez para a próxima, ela pode pegar o Aroni aqui, que é do marketing, ela pode... Putz, tem estratégias, tem coisas que a gente pode vender melhor o nosso produto, né? Então, a gente começa a buscar esse lado profissional, tá? Mas olhem com essa ótica, tá? Sempre isso vai acontecer, seja você fazendo ou não, seja você prestando serviço para alguém, esse processo de finanças, dinheiro, profissão está envolvido. Não tem como não estar, tá bom? Assim como o Renato Guedes faz as pinturas dele, porque ele tira a grana dos quadrinhos que ele produz, tá? Da prestação de serviço de quadrinhos. Beleza? Então, assim, para a gente finalizar aqui, e aí ter espaço para vocês poderem perguntar, olhem, façam hoje, de preferência quando terminar aqui, 10 minutinhos, uma ação que você pretende executar durante o semestre. Você pode mudar ela pode não dar certo, você pode adaptar, mas saia com um ponto aqui hoje, desse nosso encontro, assim, cara, eu vou fazer isso, e eu vou ver o que isso vai me trazer de resultado. Lembrando que as ações também precisam de tempo para dar resultado. Não adianta eu tirar 2 dias para desenhar e não sentir que meu desenho melhorou. Não, vou precisar fazer isso durante algum tempo, né? Eu vou divulgar o meu trabalho durante algum tempo, vou fazer prospecção durante algum tempo, para eu ver o que isso vai me trazer de resultado, tá? Os resultados não são imediatos, tá bom? É isso.